Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Eu sou Martin Smith e esse é o Walter White. Olá, Martin. Você vai bem? Não, hoje eu pergunto como você vai. Eu tô muito bem. Vamos inverter hoje. Ah, que bom, obrigado. Não, a Bíblia diz que não tem ninguém bom nesse mundo, nem sequer um. Desculpa, eu vou bem. Aí sim. E do que nós vamos falar hoje? Vamos continuar o nosso tópico. Aham. Falamos sobre doenças no nosso último programa. E falamos a respeito de bom sangue. Também falamos sobre alguns pensamentos por aí. Mas hoje nós subiremos a um nível mais prático. Falaremos sobre saúde prática, porque é muito importante em Ok, nosso tempo. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, obrigado por nos conceder o privilégio de ter essas conversas. Tu já nos concedestes todo o conhecimento através da Bíblia, então ajude-nos a implementar essas coisas em nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Martin, como lidar com doenças num tempo de crise em que todo o apoio humano é retirado? Nós procuramos aqui introduzir uma nova mentalidade. A mentalidade de que a doença não é sua inimiga, mas sua amiga. Uma vez que ela é o indicador de que algo precisa ser mudado em sua vida. Alguns hábitos ruins introduzem em nosso organismo elementos tóxicos. Mas, enfim, precisamos aprender como ajudar a doença a lidar com o problema. Uma das coisas que incomoda as pessoas é o fato de que os remédios naturais parecem demorar para fazer efeito. Aí elas dizem, isso não funciona. Eu quero algo que me dê alívio instantâneo. Sim. E então elas recorrem a alguma droga que, na verdade, piorará o problema. Temos aqui uma citação interessante do livro Ciência do Bom Viver. A utilização de remédios naturais exige um certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a dar. O processo natural de cura e restauração é gradual e parece lento demais para a pessoa impaciente. A entrega a indulgências danosas exige sacrifício. Mas, ao final, veremos que, quando não atrapalhamos a natureza, esta executa o seu trabalho de maneira sábia e eficiente. Aqueles que perseveram em obediência às suas leis colherão a recompensa de um corpo e mente saudáveis. As duas coisas importam. Isso é muito importante. Não tem que ver só com o bem-estar físico, mas o bem-estar mental também. Correto? Faça uso dos remédios providenciados por Deus. Estes são o ar puro, luz do sol e o uso inteligente da água. Este é um elemento muito interessante. Estes elementos são benéficos para a restauração da saúde. Porém, o uso da água é considerado muito trabalhoso. Sendo assim, é mais fácil fazer uso de drogas do que dos remédios naturais. A humanidade realmente tem essa tendência? É solução instantânea. Mas, na verdade, o conselho é que nos mantemos longe das drogas. A medicação por drogas, da maneira como é geralmente praticada, é uma maldição. Eduque-se a ficar longe delas. Passe a utilizá-las cada vez menos e dependa mais dos agentes higiênicos. Então, a natureza responderá aos médicos de Deus, que são o ar puro, exercício, água e uma consciência limpa. Aqueles que insistem em fazer uso de chá, café e alimentos cárneos sentirão necessidade de drogas. Mas muitos se recuperariam sem 1 grama sequer de medicamentos caso obedecessem às leis da saúde. As drogas deveriam ser usadas raramente. Em outro texto, ela diz que deveriam ser abandonadas de vez. Agora, por que a carne sempre está na lista? É porque a carne causa acidez, muita acidez. E o nosso corpo gosta de um ambiente alcalino. O nosso corpo não quer um ambiente ácido. E muitas doenças são resultantes de um organismo ácido. E uma vez que os produtos de origem animal, como a carne, por exemplo, causam muita acidez em nosso corpo,
Assim como algumas comidas processadas também causam acidez, como o queijo, por exemplo, que é um dos alimentos que mais causam acidez no mundo, que, aliás, nunca deveria ser consumido, todos esses alimentos criam um fundamento para as doenças. Quais seriam, então, os alimentos que deixam nosso organismo alcalino? São as frutas, os vegetais, legumes, algumas castanhas. Algumas delas são levemente acídicas, pois, veja, nós também precisamos de alguma acidez no organismo, já que precisamos dos aminoácidos, sem eles não produzimos proteínas. Portanto, alguns alimentos acídicos têm o seu lugar, mas a grande maioria deve ser alcalina. Mas o que seria fazer o uso inteligente da água? Bem, a maior parte de seu corpo consiste de água, não é? Nós já falamos sobre os oceanos em nosso corpo. Falamos sobre o fluido intracelular, o plasma. Agora, quando todos os metabólitos entram nesse fluido, eles precisam ser removidos do corpo. Alguns são removidos pelos rins, outros pelas glândulas sudoríparas, já outros são excluídos de outras maneiras, outros digeridos, tem os macrófagos, outros são eliminados pelo sistema intestinal, pela pele e até pelos pulmões. Então, como ajudamos o corpo? Bem, uma vez que tudo isso está dissolvido em água, Correto. podemos colocá-los para fora. E a primeira coisa que devemos fazer é nos certificarmos de que estamos tomando muita água. Sim. Desta forma, não apenas estaremos nos hidratando, mas também lavando o nosso organismo destas toxinas. A maioria das pessoas diz que devemos tomar cerca de 2 litros de água por dia, mas caso o seu trabalho exija movimentação física, você precisa mais do que isso, para que o organismo possa se livrar das toxinas. Agora, de que tipo de água precisamos? Isso é importante. Sim. A melhor água é aquela providenciada pela natureza. Água da chuva, água de poço artesiano, água de fonte. Estas são as melhores formas de água que se pode ter, pois a água possui uma certa tensão superficial. E as células também possuem uma tensão superficial. E existem tensioativos que são acrescentados às proteínas do sangue, assim como outros compostos lipídicos que servem para quebrar essa tensão superficial. Assim como um detergente que ajuda a tirar a sujeira. O mesmo acontece no corpo. Portanto, águas de fonte, de poços artesianos, de chuva seriam as melhores. E eu só queria também adicionar que quando você sente a sede, já é tarde. Significa que você já deveria ter bebido água. Nós precisamos beber água com frequência. Algumas pessoas até mesmo bolam um esquema pessoal para não esquecerem. Uma maneira de se fazer isso é colocar uma jarra de água próxima ao banheiro. Esse é um dos jeitos. Dessa maneira, ao liberar a água, você pode repô-la imediatamente. Esse sistema aí Pois é é. muito bom. Uma outra maneira de se utilizar a água de maneira inteligente, especialmente quando se está doente ou com os pulmões congestionados, é fazer uso do vapor. E isso faz muito bem. Coloca-se água fervendo em um recipiente, com um pouquinho de sal, já que ele vai alterar um pouco a dinâmica do vapor, e então cobrir a cabeça com uma toalha e inalar aquele vapor. Isso ajudará muito a descongestionar. Normalmente, as pessoas utilizam medicamentos que secam o catarro, o que é justamente o contrário do que deveria ser feito. O que você quer é expulsar o catarro. O seu corpo quer colocar aquilo para fora. As glândulas de muco captam as toxinas para depois liberá-las. Os glóbulos brancos também fazem parte deste processo, de forma que o catarro normal é branco, mas quando há infecção é amarelo, já que ele está cheio de glóbulos brancos que morreram e acabaram liberando aquelas toxinas que eles limparam. E agora tudo que o seu corpo quer é se livrar daquilo. Então não seque o catarro, mas livre-se dele. Portanto, inalar vapor é muito útil.
Os banhos de vapor também são parte do uso inteligente da água. Nós também temos as fomentações. Caso os seus brônquios estejam enfrentando algum problema, leve sangue até eles. Ou seja, coloque um cataplasma de água quente no peito, trazendo assim sangue à superfície, o que ajudará a desintoxicar aquela área. E para ilustrar isso de maneira prática, você disse para colocar água no tórax. Mas isso tem que ser na forma de uma toalha quente que você coloca ali, ou como que é? Veja, a temperatura não é suficiente. É necessário que haja água quente na toalha. O que pode ser feito é colocar uma toalha seca no peito e então, por cima desta toalha, você coloca outra, só que molhada com água quente. Desta maneira, você não vai se queimar. Então, você coloca uma terceira toalha seca acima dela, envolve a região com plástico e deite-se. Quando a temperatura diminuir, você vai repetir o processo, num total de 3 vezes. Outro detalhe. Entre as trocas, você deve esfregar água gelada no local. A maioria não gosta porque é um processo trabalhoso, mas vale a pena, porque assim você está movimentando o sangue. Ele vai para a pele, sai da pele, vai para a pele, sai da pele. E é isto que ajuda o seu corpo a lutar com o problema. Massagens com sal também são muito úteis. Existem também os banhos que alternam água quente e fria. Todas essas técnicas são muito úteis. Portanto, a água não é só para beber. Ela é útil como vapor, para a fomentação. E se você, por exemplo, tiver um ferimento, você pode colocá-lo em água quente e água gelada, água quente e água gelada. Muitos problemas podem ser solucionados através do uso dessas técnicas. E também, se você não tiver acesso a uma banheira, você pode pôr um balde, daí põe água quente dentro e coloca os pés. Coloque uma toalha e você também vai começar a suar. Correto? E é claro, temos as ervas, estes maravilhosos elementos da natureza que Deus nos proveu. Existem muitas ervas que possuem qualidades medicinais. Tratamentos com água e ervas simples. O Senhor nos ensinou que existe grande eficácia para a cura no uso apropriado de água. Estes tratamentos deveriam ser dados de maneira habilidosa. Fomos instruídos que no tratamento dos doentes deveríamos descartar o uso de drogas. Existem ervas simples que podem ser utilizadas na recuperação do doente, cujo efeito no organismo é muito diferente daquele das drogas, que envenenam o sangue e põem a vida em perigo. Como já mostramos aqui antes, as drogas prescritas são a terceira causa de morte. E isto é uma consequência grave e muitos sabem disso. Também já mostramos aqui que as pessoas normalmente tomam algum medicamento para resolver um problema e então tem que tomar um outro medicamento por causa dos efeitos colaterais, que por sua vez produzem outros efeitos colaterais e assim por diante. Há pessoas que acabam utilizando um punhado de remédios diariamente, o que sobrecarrega muito o organismo. Portanto, a água pura é para beber, para inalar por meio do vapor, para banhos de suor, fomentação, massagens de sal, banhos quente e frio, etc. Bem, houve um cientista chamado Dr. Batmanghelidj, mas aparentemente se pronuncia Batmanghelidj. Este médico era um doutor iraniano. Era um sujeito muito interessante. Ele estudou nos Estados Unidos da América e, após a Revolução, ele acabou sendo preso em seu país, o Irã. Ele passou grande parte de sua vida na prisão e, sendo um médico, ele passou a ajudar os seus companheiros de cela. E ele não tinha acesso a nenhum tipo de medicamento. Dessa forma, o que ele fazia era prescrever água. Se você tem dor de cabeça, tome água. Se você tem esse problema, tome água. E muitos dos doentes melhoraram com isso. A doença desaparecia.
Isso o deixou intrigado, de maneira que ele separou os presos em 2 grupos. O primeiro grupo era tratado da maneira como normalmente tratavam os doentes, e o outro grupo era tratado com a sua terapia de água. E os resultados foram impressionantes. Ele estava no meio deste experimento quando veio a notificação de que ele havia sido solto. Mas ele disse, não, eu estou no meio de um experimento, eu não posso sair agora. Então ele acabou ficando voluntariamente mais 6 meses na prisão. Ele acabou escrevendo um livro chamado Os Muitos Clamores do Seu Corpo por Água, no qual ele fala que a função da estamina é regular a água. Bem, eu acho que todo mundo sabe que quando se está com alergia, se toma um anti-histamínico, não é? Mas ele diz que as alergias deveriam ser tratadas com água. Ele fala de asma, desidratação dos pulmões, também diz que sal é um anti-histamínico e condena bebidas com cafeína. Ele diz que deveríamos beber água ao invés de refrigerantes e sucos. Acontece que muitas pessoas disseram que ele era um charlatão. Então, ele acabou não sendo levado muito a sério. Mas o resultado de suas pesquisas falam por si mesmas. E o seu livro, Os Muitos Clamores do Seu Corpo pela Água, tornou-se um campeão de vendas. Agora, é interessante que, quando alguém ouve uma coisa dessas, normalmente diz, isso é exagero. Mas, na verdade, não é. Pois, por exemplo, alergias como a asma podem ser grandemente aliviadas por meio da água. Mas a alergia também é causada por meio de outras coisas, como a caseína, a proteína do leite. Portanto, é claro que devemos analisar as coisas, mas a conclusão a que ele chegou naquela prisão é muito interessante. A de que se as pessoas bebessem mais água, muitas doenças poderiam ser curadas. Agora, a comunidade médica em geral rotula esse tipo de coisa como charlatanismo, mas os resultados falam por si mesmos. Outro tratamento muito interessante, levando-se em conta para onde estamos caminhando, é o carvão ativado. O carvão ativado deveria estar presente em todas as casas. Todos deveriam preocupar-se em ter uma boa quantidade de carvão ativado em sua casa, pois ele é muito útil. Como eu já mencionei, o carvão ativado é um dos mais importantes. Veja uma citação do Espírito de Profecia. Eu me sinto impressionado a recomendar a vocês o uso de carvão como um poderoso agente de remoção de venenos do organismo. Por muitas ocasiões, eu já fui impressionada a sugerir o uso de carvão, e ele frequentemente trouxe alívio enquanto outros métodos falharam. Já houve pessoas que estavam à beira da morte e foram salvas graças ao carvão, especialmente se você está com uma infecção. Uma das maneiras de fazer uso do carvão é através da ingestão de cápsulas. Ou você pode pegar uma colher de chá de carvão e misturar na água, ou mesmo em um suco, se você preferir, já que o carvão tem uma textura arenosa. E então você engole aquilo e o carvão vai absorver as toxinas. Isto porque o carvão possui microporos. Veja, na época em que eu fazia experimentos em laboratórios, nós tínhamos que fazer análises hormonais e tínhamos que nos livrar de todas as substâncias indesejáveis ali. E nós utilizávamos o carvão ativado. E após centrifugarmos, nós sabíamos que o material solúvel havia sido excluído. E aí poderíamos trabalhar corretamente. Ele age para essas coisas quase como um tipo de ímã. Exatamente. Aliás, já que você falou de ímã, o corpo é um sistema elétrico. E a Bíblia nos diz que a vida está no sangue. Agora, no programa anterior, mencionamos que os glóbulos vermelhos normalmente têm uma carga negativa, o que os faz se repelirem. Agora, em um ferimento ou em qualquer outro problema de saúde, essa carga é invertida, o que significa que o sangue é atraído, pois agora ele tem uma carga positiva. Agora, existem células-tronco no sangue. O sangue produzido pelos intestinos vem das células-tronco, e algumas delas estão no estado de diferenciação,
ou seja, podem tornar-se qualquer célula de seu corpo. Portanto, quando você tem um ferimento, o sangue é direcionado para aquela área, se apega a ela e passa a trabalhar naquele ferimento, restaurando seja lá o que precisa ser restaurado. Por exemplo, se você precisa de células ósseas, ele pode se transformar nelas, e assim por diante. A Bíblia está certa, a vida está no sangue. Ah, então é daí que vem a casquinha? Exato, é o sangue que acabou indo para a superfície, forma aquela casca, cobrindo assim a área infectada para que a pele possa se regenerar. Desta forma, a vida realmente está no sangue. Muito bem, mas como utilizar o carvão? Uma das maneiras é fazer um emplastro. Você pode fazê-lo com tecido de linho, por exemplo. Você pode pegar um pouco de óleo de linhaça, dissolver o pó do carvão nesse óleo, então espalhar no tecido que você escolheu e então colocar em cima da área afetada. E para concluir, você vai envolver a área com papel filme, também chamado de filme de PVC. Acho que no Brasil se chama assim. Ou papel filme. Também se chama filme plástico. E este emplasto de carvão vai absorver as toxinas daquela região. E você também pode fazer emplastros grandes e colocá-lo em cima do fígado, por exemplo. Esse carvão vai absorver muitas toxinas. Isso é ótimo para pessoas que fumaram por muito tempo, pois o carvão vai absorver muita nicotina. É, até mesmo se você tiver sido alguém que bebia álcool. O álcool também. Qualquer tipo de desintoxicação que você queira fazer, o carvão é excelente. Também dá para pôr na região dos rins. Com certeza, qualquer área afetada. E dá para dormir com isso, né? Sim, você pode embrulhar a área afetada e dormir ou mesmo caminhar ao longo do dia. Só lembre-se de não reutilizar aquilo, pois você quer se livrar daquelas toxinas. De volta ao slide. Você pode tomar 2 a 4 cápsulas de carvão por dia. O carvão é um poderoso desintoxicante e, quando ingerido com o estômago vazio, trabalha até os intestinos e ativa o processo de purificação do sangue, conhecido como diálise intersticial. Em outras palavras, isto ajuda o sangue a se livrar daquelas toxinas. Portanto, este é um item muito importante para se ter em seu kit de primeiros socorros. Com certeza. Falemos agora sobre ervas e naturopatia. Quão bem-vinda é àqueles desgastados pela vida da cidade, que vivem em meio às luzes e ao barulho das ruas, à quietude e liberdade do campo. Quão ansiosamente eles se voltam às cenas da natureza. Quão felizes seriam em sentar-se ao ar livre, debaixo da luz do sol, e respirar a fragrância da árvore e das flores. Existem propriedades doadoras de vida no bálsamo do pinheiro, assim como na fragrância do cedro e do abeto. Outras árvores ainda possuem propriedades restauradoras da saúde. Aí temos algumas diretrizes bastante simples. Nós daremos uma olhada nelas em breve. Ela também faz menção a outra árvore. Ela diz: lave os pés em água quente, na qual tenha sido colocado folhas de eucalipto. Há uma grande virtude nessas folhas. Se você tentar, verá que minhas palavras são verdadeiras. O óleo do eucalipto é especialmente benéfico em casos de tosse e dores no peito e nos pulmões. Eu gostaria que você tentasse esses remédios, pois eles são tão simples que não vão te custar nada. Ela frequentemente menciona banho de pés. Sabe, Martin, o pé é a parte mais inferior do corpo. O pé é uma das áreas que mais acumula toxinas. E junto a esse banho de pés, podemos acrescentar até mesmo um pouco de carvão. Isto ajudará a absorver muitas dessas toxinas e ajudará o seu corpo a livrar-se dessas coisas. Sabe, isso é verdade. Se você tiver um problema nos seus pés, provavelmente tem no seu corpo uma coisa que não é muito boa. Exato. E, por exemplo, se você pegar septicemia, que é uma contaminação do sangue, e ela for no pé, há uma chance muito grande de que você morra. Pois é a parte mais inferior do corpo.
E você precisa livrar-se daquelas toxinas. Essas toxinas são removidas pelo sistema linfático quando você caminha. A questão é que muitas pessoas têm problemas nos pés e elas não podem caminhar. E isto é um problema, pois as bombas do seu sistema linfático são as suas pernas. São elas que bombeiam para cima o fluido linfático. Existem pequenas válvulas no sistema que impedem que o líquido volte para baixo, de forma que este fluido consegue passar pelo corpo todo e executar o processo de limpeza. Então, o banho de pés é algo que deveríamos considerar fazer de vez em quando. Vamos dar uma olhada em algumas publicações. Esta é a Biblioteca Nacional de Medicina. E ele diz que as folhas do pinheiro contêm suramina, que é reportada aqui como antioxidante, antimutagênico, possui um efeito antitumor. Acontece que nem todas as folhas de pinheiro são boas. Nós veremos isso daqui a pouco, mas, de maneira geral, existem publicações a respeito disso. As folhas do pinheiro possuem substâncias medicinais. Uma delas é a suramina. Vamos dar uma olhada em algumas outras. De acordo com esse texto, as folhas do pinheiro, ou Pinus densiflora, têm sido há muito tempo utilizadas como alimento medicinal na Coreia, a fim de investigar seu potencial anticancerígeno, antioxidante e antimutagênico e antitumor. Experimentos foram avaliados in vitro e in vivo. Extratos alcoólicos de folha de pinheiro inibiram significativamente a peroxidação lipídica induzida por ferro e também eliminaram radicais in vitro. Portanto, ela é muito eficiente. Não temos que ler todo o artigo, mas a ciência dá apoio à citação do espírito de profecia. Vejamos agora o que há de bom em um chá de folhas de pinheiro. O chá de folhas de pinheiro possui um sabor e cheiro agradáveis. Também é rico em vitamina C, 5 vezes a concentração encontrada em limões. E pode aliviar condições como doenças do coração, varizes, cansaço e problemas de pele. Ela também melhora o sistema imunológico, ajuda a combater infecções, contém altos níveis de vitamina A, o que é bom para a vista, melhora o cabelo e a regeneração da pele, é um expectorante para tosses, ajuda a descongestionar o pulmão, é bom para a garganta inflamada, ajuda a trazer clareza mental. Bem, se o seu sangue é melhorado, a sua clareza mental também vai melhorar. Lembra que falamos no último programa sobre aglutinação do sangue, que reduz o suprimento de oxigênio? Sim. Bem, se isso acontece com você, o seu sangue acaba recebendo metade do oxigênio apenas. E apenas uma xícara de café 40%. reduz em 40% esse oxigênio. Você não quer isso, você quer uma mente sã, e para isso você precisa de um bom sangue. Também ajuda com depressão. Acredito que isso seja um resultado da melhor oxigenação do cérebro. Também é bom para a pressão sanguínea, um monte de coisas. Você pode colocar as folhas de pinheiro em água fervente, e isso deixará um belo aroma de pinheiro pela casa. Continuando, aqui é dito que o pinheiro branco do leste faz um belo chá, porém o cipestre e a árvore de teixo devem ser evitados, já que as suas folhas possuem algumas toxinas. Além da suramina, nós também encontramos nas folhas de pinheiro o ácido chiquímico, ou o chique-mate. Mas, como já dissemos, existem folhas de pinheiro tóxicas, então tome cuidado. Quando beber o chá de folha de pinheiro, beba também o seu óleo e resina. O chique-mate, ou ácido chiquímico, e seus derivados possuem propriedades anticancerígenas, antivirais, antimicrobiais, anticoagulantes e antitrombóticas, ou seja, mantém o sangue fino para que ele flua corretamente. Portanto, para termos um sangue muito bom, precisamos tomar bastante água. E alguns desses vários remédios que citamos
também ajudam a manter o sangue fino. Temos aqui mais um artigo científico da News Medical Life Sciences. Os cientistas estão ansiosamente procurando por um antiviral eficiente para combater casos severos ou críticos de Covid-19, que já causou mais de 1 milhão de mortes pelo mundo. Um novo estudo publicado no servidor de pré-impressão bioRxiv reporta a elucidação do mecanismo de inibição do SARS-CoV-2 por um inibidor não nucleotídico chamado suramina. E onde encontramos a suramina? Pinheiros. Na folha de pinheiro. Agora, nem precisamos debater se a doença vem de dentro ou vem de fora. A questão é que esta substância fará com que você não responda tão vigorosamente à doença. Sendo assim, podemos dizer que a suramina é um antiviral. A suramina também atuou como inibidor de uma grande variedade de vírus, como o Zika e o chikungunya. Sendo assim, o que a ciência está mostrando é que você pode reduzir a presença dessas substâncias, caso você creia que elas vêm de fora, mas se você acha que vem de dentro, o resultado é o mesmo. É mesmo, não importa no que você acredita, isso funciona, isso ajuda. Correto? Muito bem. Também existem outras ervas que podem ser utilizadas. A internet tem muito material a respeito disso. É claro, tome cuidado. Verifique se a fonte de informação é de boa reputação. Você encontrará algumas ervas que são mencionadas em vários sites. Por exemplo, estas são sugeridas em vários deles. Orégano. O orégano é uma planta popular da família da menta, conhecida por suas incríveis propriedades medicinais. Um dos elementos presentes no orégano é o carvacrol, que possui propriedades antivirais. Novamente, vamos colocar desta maneira. Essas plantas ajudam o corpo a se livrar de seja lá o que for que esteja causando o problema. De maneira que o nosso corpo não responderá de maneira tão vigorosa a esta doença. Essas plantas, portanto, auxiliam o corpo. E a segunda planta que recomendamos é a sálvia. Também membro da família da menta, a sálvia é uma erva aromática que há muito tempo é utilizada em medicina tradicional para tratar infecções virais. Só uma pergunta. O uso dessas plantas tem que ser feito na comida ou em chás? Bem, você pode colocar no alimento como tempero. Mas é claro que você também pode fazer um chá com essas plantas. E depois o manjericão. O manjericão possui muitas e muitas propriedades medicinais. Também há tipos diferentes de manjericão. Alguns são perenes, outros são anuais. Vale a pena ter no seu jardim. Uma variedade é chamada até mesmo de Santa Sálvia. Por exemplo, alguns testes encontraram no manjericão componentes como a pigenina, ácido ursólico, e exibiu efeitos muito potentes contra vírus da herpes, hepatite B e enterovírus. Resumindo, estas plantas contêm elementos que ajudam o corpo a lutar contra seja lá qual for o problema. Agora, o manjericão, por exemplo, tem um gosto bastante interessante. Você pode colocar na sua comida, principalmente a italiana. Há pessoas que não gostam, mas quando se acostumam, passam até a gostar. Fica delicioso num sanduíche de abacate, por exemplo. Eu consigo comer vários deles. Quando se acostuma, você passa a colocá-los em qualquer coisa. A erva doce é outra planta que deveríamos considerar. Lembre-se, todas essas plantas são alcalinas. E somente por esse fator, elas já contribuem para a nossa saúde. A erva doce tem um sabor de alcaçuz e ela tem uma poderosa ação antiviral. Portanto, mais uma vez, se essas plantas podem ajudar o seu corpo a não valer-se de todos os seus mecanismos para livrar-se das toxinas,
Isso já é uma coisa boa. E agora vamos ao alho. Em um estudo do qual participaram 23 adultos com verrugas causadas pelo papilomavírus humano, a aplicação de extrato de alho nas áreas afetadas 2 vezes por dia eliminou as verrugas em todos eles depois de 1 a 2 semanas. Além disso, estudos mostraram que o alho pode ter ação antiviral contra a influenza A, B, HIV, HSV1, pneumonia e rinovírus, que causa o resfriado comum. Nós mesmos fizemos muitas experiências com alho selvagem também. E o que constatamos é que o alho é extremamente antimicrobiano. Na verdade, ele se saiu melhor do que muitos antibióticos. É? Uau! Este é um elemento interessante a mencionar. E podemos usar todas essas coisas a nosso favor? Nós também podemos fazer certos tipos de bebidas que funcionam como verdadeiras bombas atômicas contra gripes e resfriados. E se você quiser, de manhã você pode pegar metade de um dente de alho e beber com água. É como um antibiótico muito bom. É verdade, mas muitas pessoas reclamam que isto interfere em suas vidas românticas. Algumas pessoas realmente não gostam. Mas em tempos de doença como o nosso, bem, o aspecto romântico da coisa fica para segundo plano. Erva cidreira. O extrato de erva cidreira é uma fonte concentrada de óleos essenciais que possuem elementos com poderosa atividade antiviral. E logo após esta frase, eles colocam um link para você checar pessoalmente os estudos que comprovaram isso. Os estudos mostram que ele possui ação antiviral contra o vírus influenza, da gripe aviária, herpes viral, HIV, enterovírus e muitas outras infecções que acometem as crianças. A hortelã-pimenta também é uma planta muito boa de se ter no jardim. Ela cresce relativamente fácil e ela possui propriedades antivirais. Pode ser acrescentada a chás, extratos, tinturas. Você também pode encontrá-la como óleo essencial e você pode acrescentá-la em seus banhos de vapor para ajudar como um expectorante. Ela contém mentol e ácido rosmarínico, que possui uma ação antiviral e anti-inflamatória. Veja só, se você tiver acesso a pelo menos algumas dessas plantas, nem precisa ser todas, vale a pena tentar. O alecrim tem ação antimicrobial, anti-inflamatória, antioxidante. Você pode colocá-la na sua comida, ou também pode usar extratos dessa planta. Você pode esfregá-la para fazer fomentação. Existem muitas maneiras de se utilizá-la. Ela é excelente contra gripes, hepatite e outras coisas. Temos também a equinácea. Muitas pessoas já ouviram falar das boas qualidades do chá de equinácea. Ela, como as outras, é boa contra infecções virais, herpes e gripe. Acredita-se que a equinácea purpurea fortalece o sistema imunológico e é especialmente útil para tratar infecções virais. Veja como as coisas naturais que Deus criou não apenas nos ajudam a eliminar as toxinas, mas também nos dão os próprios elementos necessários para melhorar o sistema imunológico. É mesmo, porque muitas infecções, como você mencionou anteriormente, a maioria dessas coisas aí ajudam com a alcalinidade. Muitas infecções no corpo são facilitadas pela acidez. E o que também é bem prático nisso que você mostrou é que qualquer pessoa pode plantar essas coisas. Você pode até mesmo plantar num vaso, do lado de fora, na sua varanda. Nós temos um cantinho ali no nosso jardim em que plantamos todos esses tipos de planta. Alecrim, manjericão, etc. Todos eles crescem muito bem no nosso jardim. E o sabugueiro é um dos melhores remédios contra a influenza. Também é chamada de sambuco. Existem muitos produtos
feitos a partir desta planta, como elixir, pílulas, e são usadas para tratar infecções virais como gripe e resfriado comum. Ela é realmente muito boa. Agora vamos ao alcaçuz. O chá de alcaçuz tem sido utilizado já há muito tempo pela medicina tradicional chinesa. Ela contém muitos compostos interessantes, cujos nomes são um pouquinho complicados. Elas são os elementos ativos e possuem poderosas propriedades antivirais. O alcaçuz também ajuda com o problema da pressão alta, por exemplo. Estudos mostraram que o extrato da raiz do alcaçuz é eficaz contra HIV, RSV, herpes viral, problemas respiratórios causados pelo coronavírus, que causam um sério tipo de pneumonia. E você pode fazer chá disso. Para ser honesto, é um dos meus preferidos. Você gosta de chá de alcaçuz? Eu também costumo fazer uso do chá de alcaçuz quando necessário. Agora vem o astrágalos. Essa planta também é conhecida na medicina tradicional chinesa. O polissacarídeo astragalus tem qualidades antivirais e que melhoram o sistema imunológico. E agora o gengibre. Nós também plantamos bastante gengibre em nosso jardim. E é incrível, um pedacinho só te dá uma planta enorme. É impressionante. Você pode fazer elixirs, chás. Existem muitos e muitos remédios feitos com gengibre. Ele também exibe uma poderosa ação antiviral graças à alta concentração de seus compostos. Esta é mais uma planta que tem ação antiviral, antimutagênica, antimicrobiana. Você pode utilizá-lo com outras plantas, pode fazer um chá misturado. É excelente. E talvez você poderia dar uma dica prática, mostrando aí na foto, que quando começa a nascer esses chifrinhos, Sim. Você pode cortar e plantar essa parte. Correto. Também temos o ginseng, que é especialmente utilizado na Coreia. Ele é muito bom contra vírus. Por falar nisso, Martin, se você colocar gengibre ou ginseng em um chá de alho, ele vai mascarar muito bem aquele hálito de alho que ninguém gosta. Existem ainda outras vantagens. Alguns dizem que ele também ajuda muito bem em seu vigor e lhe dá mais energia. E agora o dente de leão, a pequena Cinderela do mundo das flores. É uma planta tão comum, não é mesmo? E eu tenho que dizer que a maioria das pessoas acredita que isso é uma praga. É verdade, as pessoas acham que é uma erva daninha, um mato, mas ela tem poderosas propriedades medicinais, como a antiviral, por exemplo. E ela tem se mostrado muito eficiente. Portanto, algumas dessas plantas comestíveis são muito boas. Dá para fazer até um tipo de café das raízes do dente de leão se você colocar em papel alumínio e torrar no forno. É verdade. E agora a gente chega nas potentes. A pimenta caiena. A pimenta caiena é essencial na sua pequena caixa de ferramentas da natureza. Ela possui compostos chamados de capsicanoides, que é exatamente o que dá o seu forte sabor. E ela tem propriedades anti-inflamatórias. Ela reduz a hipertensão, previne coágulos sanguíneos e previne infartes do miocárdio, ataque cardíaco. Portanto, estes são produtos muito potentes. E é tão simples de ter essas coisas. Então, procure obter algumas dessas coisas. Se você tem problemas de circulação, procure ingerir por meio de bebidas. Ela realmente dá a impressão de estar queimando, mas é só uma sensação. Ela não queima de verdade. Ela não causa os mesmos problemas que os alcaloides causam. Por exemplo, a da pimenta preta. Mas a pimenta caiena você deveria usar se você tem problemas do coração, palpitações,
ou qualquer coisa desse tipo, coloque uma colherzinha de chá da pimenta caiena em um copo de água, ou você pode também colocar em um suco de sua preferência, para não ficar tão forte, e simplesmente beba. Vai lhe trazer alívio instantâneo, principalmente ao infarto do miocárdio. É dito que uma dose dessas pode realmente ajudar o seu corpo com este problema. Lembra do homem que eu falei, que escreveu o livro Os Muitos Clamores do Corpo por Água? Uma das coisas que você pode fazer se sentir que está desmaiando é colocar um pouco de sal grosso debaixo da língua. Também é uma maneira muito boa de restabelecer a pressão do seu corpo. Portanto, a pimenta vermelha, em especial a pimenta caiena, tem muitas e muitas propriedades. E ela também é anti-inflamatória. Ela também vai auxiliar nas inflamações que você possa ter no seu corpo, como, por exemplo, urinária, etc. A cúrcuma também é muito boa. Nós cultivamos em nosso jardim e nós a congelamos. Basta pegar um pedacinho e jogar no liquidificador. Ela contém o curcumin. É o principal componente da cúrcuma e é um anti-inflamatório muito potente. Provavelmente um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. E é algo tão simples de se ter em casa. Com certeza. Uma das maneiras de se usar a cúrcuma é fazendo um leite anti-inflamatório. Sim. Obviamente, com leite à base de plantas, como de soja, amêndoas, qualquer um. E este componente, o curcumin, se dissolve rapidamente em gordura. E esses leites naturais, como de soja e amêndoa, possuem uma certa quantidade de gordura, o que vai ajudar, mas você pode utilizar até mesmo uma colher de óleo de coco. Então, você acrescenta uma colher de chá de cúrcuma em meio litro de leite de plantas e deixar ferver levemente. Não deixar ferver demais, mas levemente. Então, após resfriar, você pode deixar ali no congelador e, quando necessário, utilizar como remédio. Por exemplo, 3 ou 4 vezes ao dia, você pode tomar algumas colheres de sopa daquilo. Ou você pode até mesmo tomar um copo todo desse líquido. Ele não vai fazer mal de jeito nenhum. Este é um dos anti-inflamatórios mais potentes que existem. Ou você pode ingerir isso enquanto ainda está quente, como se fosse uma bebida quente. Sim, você pode acrescentar um pouco de mel. É mesmo. É muito bom. E o mel também é anti-inflamatório. Eu acho que não coloquei aí, mas o mel é muito bom para problemas de pele, para queimaduras, para muitas coisas. E mesmo se você tiver uma infecção ruim no olho, o mel, se você colocar no olho, é muito bom. Não é muito confortável, mas ajuda muito com uma infecção no olho. E o tempo de validade do mel é praticamente infinito. Você sabia que encontraram mel nas tumbas de faraós que ainda eram comestíveis? É, com milhares de anos de idade. Pois é, milhares de anos. Então, você pode fazer uso de tudo isso que mostramos aí. Pode fazer um bálsamo. Você nos ensinou agora como fazer um leite dourado. Leite dourado, isso. Agora nos ensina a fazer a bomba. O combustível de foguete. Combustível de foguete. Pimenta caiena, Martin. Pegue uma colher de chá da pimenta caiena, alguns dentes de alho e um pedacinho de gengibre. Você então bate tudo aquilo junto e, se você preferir, pode misturar mel. Uhum. E aí você manda para dentro. E açafrão? Sim, a cúrcuma também. Você bate tudo no liquidificador, faz aquela bomba atômica e aí manda para dentro numa só. Você vai imediatamente sentir o fogo saindo pelas suas orelhas. Tudo que não presta dentro de você vai ser destruído.
Isso é algo que ajuda bastante em muitas situações. Eu não sei se você mencionou o limão. Ah, é verdade. Temos que colocar limão na lista, com a casca, tá? Lave muito bem o limão, corte um pedaço e bata com tudo aquilo lá, toda aquela bomba. E você pode fazer um suco com todo o limão. E também cenoura e maçã. E fazer um suco com tudo isso. É um levanta-defunto. Tem vitamina C, vitamina A. Tem mais vitamina C na casca, assim como os óleos voláteis que estão nela. Tudo isso estará na bomba atômica. Ou melhor, no suco. É excelente. Agora, a urtiga é uma planta realmente fantástica. Ela é anti-inflamatória, anti-alergênica, desintoxicante. Ela é ótima para tratar hiperplasia prostática, que é a próstata aumentada. Mas é importante mencionar que, para isso, você precisa das raízes. As raízes são mais eficientes que as folhas. Os dois são bons, mas a raiz é ainda melhor. Faça um chá de raiz de urtiga. Ela também ajuda a controlar o açúcar no sangue, a pressão sanguínea, e é um desintoxicante por excelência. Se você tiver um problema que envolva inflamação de qualquer tipo, é provavelmente o melhor chá que você pode beber. É realmente muito bom, ele ajuda mesmo a limpar o organismo. E, finalmente, temos a Nasturtium. Mas que plantinha poderosa! Nós cultivamos um pouco dela em nossa estufa e ela cresce muito bem. Você pode usar qualquer tipo. A mais comum é essa aí da foto, mas também há outros tipos. Ela é um poderoso anti-inflamatório e antimicrobiano. Vamos dar uma olhada em algumas das evidências. Temos aí uns artigos científicos. Ação antimicrobial e anti-inflamatória do óleo composto de Trophaelum majus, ou seja, a Nasturtium. Isto foi retirado do Jornal de Biotecnologia. Nossos estudos demonstraram a eficácia dos compostos naturais dessa planta como um tratamento anti-inflamatório em animais. A ação antimicrobial provou-se seletiva, dependendo do patógeno. Estes resultados estão em harmonia com os de outros estudos. Nossos resultados apoiam a seleção e utilização desses compostos como agentes antimicrobianos no tratamento de infecções com micro-organismos resistentes a antibióticos. É uma plantinha bastante simples e tem um gosto apimentadinho. Você pode comer a flor, as folhas. Então, sempre que temos um problema, vamos ao nosso jardim, pegamos uma folha ou duas e mastigamos. Você pode picotar na salada para dar um gostinho apimentado. Pode comer a flor também. Só tome cuidado com os bichinhos, porque eles gostam da flor. Se você engolir um daqueles insetos que chama Maria Fedida, eu acho que não vai ser muito agradável. Mas o que para mim é interessante é que diz ali que isso também funciona com micro-organismos que são resistentes a antibióticos. É a mesma coisa que o alho. Ele também é eficiente nessa questão. Mas esta planta aí é fantástica. Então, umas 2 ou 3 vezes por dia, você vai lá, mastiga uma folhinha, ou se preferir, pode comer a flor mesmo, e ela gera o mesmo resultado do remédio. Só que natural, sem efeito colateral nenhum, o que é muito bom. É maravilhoso. Incrível, viu só? Se é o método natural de Deus, então sempre será o melhor. Exato. Agora, uma outra plantinha muito importante é o hipericão, especialmente para problemas relacionados à mente, como a depressão. O hipericão é fantástico. Esta planta é muito eficiente para tratar a desordem afetiva sazonal, ou seja, aquelas pessoas que ficam deprimidas quando chega o inverno. Ela levanta o humor. E isso sem drogas. Você sabe, os medicamentos que fazem isso têm muitos efeitos colaterais, mas o hipericão não tem esses problemas. Ela também ajuda na desordem obsessiva compulsiva
e em fobias sociais. Basicamente, é um remédio contra a ansiedade. Portanto, ela é muito útil de se ter em sua casa. E embaixo temos o hidraste. O hidraste é uma erva médica. Ela é aclamada pelas suas ações antibacterianas e anti-inflamatórias. Também é utilizada para tratar problemas de pele, falta de apetite, cólica menstrual dolorida, sinusite, indigestão e outros problemas de ordem inflamatória e digestiva. É considerado um antibiótico natural e frequentemente combinado com a equinácea, promovendo o fortalecimento do sistema imunológico. É uma planta muito potente. Ela normalmente está em forma de tintura, toma-se 10 gotas 3 vezes ao dia e um pouco de água, e certamente é um produto muito potente e eficaz para se colocar no seu arsenal. Posso fazer uma pergunta de novo? Esses produtos que nós acabamos de ver, com que regularidade nós podemos consumi-los? Bem, os chás você pode tomar ao longo do dia. Já as tinturas são mais potentes, então apenas 3 vezes ao dia. E na maioria das vezes, por que eu pergunto isso? É porque se você comprar um produto de uma farmácia, ele vai ter instruções sobre com que frequência você deve tomar, mas se você plantar no jardim... Essa é a beleza das plantas. As chances de se usar demais são muito pequenas. Agora temos a escrofularia. É conhecida por ser antipirética, anti-inflamatória, sendo largamente usada contra laringite, febre, inchaço, constipação. Veja como muitas dessas plantas têm efeitos que se sobrepõem umas às outras. Procure ter acesso àquelas que são da sua região. Agora chegamos na ginkgo biloba. Esta é muito interessante. É um antioxidante e anti-inflamatório muito potente. Ela melhora a circulação, a saúde do coração, afina o sangue, melhora a função cognitiva e reduz a ansiedade e depressão. Esta planta pode ser utilizada junto com o hipericão para as pessoas que estão deprimidas. Veja como essas plantas atendem às necessidades da sociedade moderna. Sim. As pessoas hoje estão tão deprimidas, quase todo mundo usa antidepressivos. Essa é a droga mais popular do mundo. Sim, e o hipericão, a ginkgo biloba. Veja, quando eu viajava muito de avião, eu tive problemas com trombose. Eu tive trombose de avião 3 vezes, porque eu viajava muito. O lockdown foi até bom para mim. Mas antes de uma longa viagem, eu tomava ginkgo biloba. Qualquer viagem em que eu ficava sentado por muito tempo, eu tomava ginkgo biloba. Esta planta é realmente excelente. Você pode tomar em cápsulas. Bem, apenas tome 1 ou 2 por dia e é isso aí. O eucalipto, nós já falamos um pouco sobre ele. Vimos que o seu óleo é muito poderoso, ele ajuda a descongestionar, a desinfectar e é anti-inflamatório. E o óleo de melaleuca também entra nessa categoria. Ele é antioxidante, anti-inflamatório, bactericida e fungicida. Quando você for inalar vapor, você pode acrescentar 1 gota de óleo de eucalipto e de óleo de melaleuca. É ótimo desinfetante. Junto com o vapor, ele vai ajudá-lo a livrar-se dos problemas do seu pulmão. E especialmente com as doenças que estamos tendo hoje, como o coronavírus, ocorre a produção de um catarro bem grosso e o vapor vai soltar aquilo. Essa é a beleza do tratamento natural. Você não luta contra a doença, você ajuda o seu corpo. Você auxilia o seu corpo a livrar-se das coisas ruins. Sejam elas toxinas do ambiente, ou seja lá o que for que você pense que seja, seu corpo quer livrar-se daquilo. Portanto, ajude o seu corpo a fazê-lo. E alguns tapinhas nas costas, junto com o vapor,
vai ajudar a soltar o catarro. Repita por algumas vezes. E se você acrescentar óleo de melaleuca, você vai tossir bastante, mas coloque só uma gotinha, hein? Porque é muito forte. Do contrário, será muita coisa. E, como eu disse, uns tapinhas nas costas vai ajudar a soltar aquilo. E se o catarro sair com a tosse, isso é sinal do seu sistema de defesa, de se livrar daquilo. É. Bote pra fora. É inconveniente, mas é assim mesmo que É é. isso mesmo, não a suprima. Ajude a doença, não lute contra ela. Agora temos o chá de flor de tília, chamada na Alemanha de Lindenblüten. Ela é fantástica, ela reduz a ansiedade, reduz a inflamação, alivia dores, é diurética, abaixa a pressão sanguínea, ajuda com distúrbios do sono e acalma o trato digestivo. Se você está com alguma doença, este chá é realmente excelente, pois ele não apenas luta contra a inflamação, mas também te acalma para que você durma melhor. É. E é disso que o corpo necessita, ele precisa de descanso. As pessoas não compreendem direito que elas têm o anabolismo e o catabolismo. Um constrói, o outro desconstrói. Quando você está dormindo, você está em catabolismo. Quando você está ativo, você está em anabolismo. Quando se está doente, você quer auxiliar o seu corpo a vencer a doença. Portanto, você não pode desperdiçar a energia utilizada para a recuperação com atividades desnecessárias. O que você precisa é descansar. Então, se eu entendi corretamente, no estado de catabolismo, o corpo se livra de algumas coisas. É por isso que você dorme tanto quando você está doente. Exato, é isso mesmo. Outra planta interessante é a Serenoa repens. Ela previne a queda de cabelo, regulando a testosterona e inibindo os efeitos da dihidrotestosterona. Ela também é boa para o trato urinário. Eu queria ter ouvido isso quando eu era mais jovem. Perda de cabelo. É verdade, Martin. Teria solucionado o seu problema. Mas ela também ajuda com hiperplasia da próstata, regula os níveis de testosterona e tem ação anti-inflamatória. Às vezes, você pode combinar as coisas. Por exemplo, se você tem problemas na próstata, esta planta com certeza pode lhe ajudar com isso, mas você pode ainda adicionar outras plantas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como você pode fazer isso. Portanto, está aí mais uma plantinha que você deveria ter no seu jardim. Bom, agora vamos falar um pouco do buchu. O buchu tem um sabor bastante forte. Algumas pessoas levam algum tempo para se acostumar a ele, mas trata-se de um remédio excelente. Ele atua como um desinfetante do trato urinário, também ajuda na cistite, infecção na bexiga, infecção na uretra, também auxilia a próstata, os rins, reduz a hipertensão, artrite e até reumatismo. É uma planta maravilhosa. Esta planta se adapta bem ao inverno e gosta de umidade. Quando vivíamos na cidade do Cabo, ela crescia no alto das montanhas, então nós sempre tínhamos acesso a elas. Hoje em dia não moramos mais lá, então temos que comprar o chá dessa planta. Ela realmente é excelente. Então esse aí você combina Com a serenoa. Isso mesmo. Esta planta também ajuda em infecções no trato urinário. Na verdade, ela é uma ótima desinfetante. Então veja como as combinações são possíveis. As possibilidades são incríveis. E também tem uma outra coisa, a flor da camomila. Sim, a camomila. Eu acho que eu não cheguei a colocar ela aqui. Mas a camomila, ela ajuda a acalmar. Sim. É muito bom para quando você quer ter uma boa noite de sono. Problemas para dormir, sim. Ou para tratar alguma dor que não é muito forte. Sim, junto com chá de tília. Eu tenho certeza que seria uma boa combinação. Uma outra planta muito boa para problemas do sono é a passiflora. Ok. Já ouviu falar? Passiflora.
Então, chá de passiflora com camomila e tília. Se você então fizer um chá unindo essas 3 plantas, fará muito bem para o seu sono. Portanto, meu amigo, estas são algumas das coisas que você pode utilizar num tempo em que precisamos de um bom sistema imunológico mais do que nunca. Por falar nisso, Martin, caso você já tenha tido algumas dessas doenças, ou mesmo se você se vacinou e sentiu reações adversas, estas coisas também podem lhe ajudar. O carvão ativado, por exemplo, é um ótimo recurso. Muito bem, continuando. Agora vem as vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico. Eu diria que as mais importantes são o selênio, o magnésio e o zinco. Estes 3 são muito importantes. Você encontra uma grande quantidade de selênio nas castanhas do Pará, mas você também pode comprar suplementos. Suplemento de selênio, magnésio e zinco. Estes minerais são os minerais que atuam no seu sistema imunológico. Você não pode estar carente destes minerais. Já em relação às vitaminas, as vitaminas do complexo B são muito importantes. Elas te ajudam a ter um bom sangue. Você pode suplementar a vitamina B12, por exemplo. Ela é fundamental para que você produza um bom sangue. Ela é muito importante. Agora, a vitamina C, especialmente a vitamina C liposférica. Ou seja, é vitamina C em forma líquida. Mas a vitamina C, em geral, não deveria faltar na sua alimentação. Vitamina E, vitamina A, ácido fólico e vitamina D. A vitamina D é absolutamente fundamental para um bom sistema imunológico. Sabe, até mesmo em países que têm bastante sol. Por exemplo, aqui na África. Veja você, por exemplo, você está aqui dentro de um estúdio, sem a luz do sol, não está produzindo vitamina D, já que a maior parte de nosso trabalho é dentro de um prédio. Não há nada de errado em se tomar um suplemento de vitamina D. Portanto, estes são os principais, caso queiramos ter um bom sistema imunológico. E se além das ervas e vitaminas você fizer uso do carvão, você aliviará grande parte dos sintomas que a maioria das pessoas estão tendo hoje em dia. E talvez seria importante mencionar, não tome na mesma hora que carvão ativado, porque senão o carvão ativado vai absorver. Exato, isso é realmente muito importante. Isto porque o carvão absorve tudo que vê pela frente. Então use o carvão em jejum, espere algumas horas e aí você toma o resto. Mas ainda não acabou. Ainda tem algo muito importante. Milhares morrem por carência de gentileza humana, amor, bondade, toque. Há uma história muito interessante sobre esse hospital na Índia que colocaram em prática estas coisas durante esta crise que estamos passando. Eles deram um toque pessoal, remédios naturais, água em abundância e muita bondade. E as pessoas não ficaram tão doentes como aquelas dos lugares comuns, nos quais havia um fortíssimo distanciamento social, sensação de medo e todas essas coisas. Amor, bondade e toque são coisas absolutamente fundamentais. E isto é algo de que o mundo está carente hoje. O amor está se esfriando. E agora, com todo esse cenário, essa seria a última coisa que seria receitada. E é uma das coisas mais importantes. Social. Se você lembrar, há alguns episódios atrás, nós mostramos sobre Gibraltar, a ilha de Gibraltar. E eles estão completamente vacinados, 100%. E mesmo no lockdown durante esse período, eles disseram, não toquem uns aos outros, não se abracem. Sabe, eu me pergunto quantos idosos não morreram por falta de amor e atenção neste último ano. Isto é algo que ficará registrado
e de que a humanidade deverá prestar contas. Salmo 18, verso 35. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua bondade me engrandeceu. Um dos atributos de Deus é a gentileza. E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Mas sabe de uma coisa? Às vezes os governos fazem leis contra essas coisas. Infelizmente, está tudo ao contrário. Como é que você chama isso mesmo? Eu chamo de mestre da inversão. Sim, então é de se esperar que ele vá contra tudo que Deus disse. Amor, carinho, toque. Exatamente. E em uma carta, o Espírito de Profecia escreveu: lembre-se de que a gentileza humana não é uma fonte inesgotável, mas uma fonte que precisa ser alimentada pela fonte da vida. Do contrário, ela secará. O fato de Deus ter sido colocado de lado pela sociedade é justamente o que está tirando a bondade da humanidade. Lembre-se daquela entrevista da qual falamos da Áustria. É impressionante o quão calejados e frios os indivíduos se tornaram. E egoísta. Sim, egoístas. Eu gostaria de concluir com o Salmo 91. Isto porque o Salmo 91 lida com o tempo de angústia para o qual nós estamos caminhando. Ele tem promessas maravilhosas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Este é o primeiro atributo. Precisamos aprender a confiar em Deus. Ele certamente te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Martin, você reparou uma coisa? Veja que a pestilência anda nas trevas. Ela está associada com o mal. Mas eu não acho que deveríamos falar disso agora, pois estaríamos procurando encrenca. Mas as pessoas deveriam pensar a respeito. E pensar com lógica. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Portanto, Martin, existem algumas coisas que podemos fazer que podem nos auxiliar neste tempo em que vivemos. Se estudarmos um pouco sobre como utilizar os remédios naturais e fizermos uso dessas técnicas, e, claro, aliado ao amor e à bondade, nós veremos a diferença que será feita. Especialmente na época na qual nós estamos vivendo e para a qual nós estamos rumando. E chegará o tempo em que estas coisas serão os únicos recursos disponíveis para ajudarmos as pessoas, pois não teremos acesso aos recursos do mundo. Vamos orar. Querido Pai, o Senhor é o autor da vida. O Senhor é o projetista. Tu sabes o que precisamos. O Senhor permite que façamos escolhas. Hoje, no mundo, temos disponíveis coisas que nos fazem mal e coisas que nos fazem bem. E Tu nos deste liberdade de escolha. Ajuda-nos a fazer a escolha certa. Ajuda-nos a utilizar os Teus remédios, para assim suprirmos as necessidades do corpo neste tempo de crise em que vivemos. Obrigado, Senhor, por estes pequenos sinais do Teu cuidado, que possamos apreciá-los e utilizá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém.